Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para você os dois passos fundamentais para você conseguir eliminar a enxaqueca. Meu nome é Rodrigo Kim e eu ajudo profissionais da área da saúde e terapeutas a encontrarem a raiz dos problemas já numa primeira sessão e realizar o tratamento em até 2 atendimentos. Então se liga aí que com certeza vai ter dicas muito positivas para você que trata aí os seus pacientes, para você que tem clientes que geram problemas com dor de cabeça, que tem problemas com enxaqueca. E hoje eu vou dar esses passos fundamentais para que as pessoas possam eliminar, tá? Se liga aí nessa live que até o final eu tenho certeza que se você tem uma dor de cabeça, se você conhece alguém ou tem algum paciente, essa pessoa vai melhorar com essas dicas que eu vou dar para você aqui hoje, tá bom? Pessoal, é o seguinte, a enxaqueca, eu gosto de falar que é um nome bonito, né? Um nome mais chique para enxaqueca, né? Para dor de cabeça. Por quê? Porque no fundo, a pessoa tem ali uma dor de cabeça, porém, ela está associada com outros sintomas, e isso vai diferenciando os nomes, tá? Mas, para nós que trabalhamos com a origem do problema, e não com o nome da doença, e não com o sintoma, né? Para quem é terapeuta ou profissional da área da saúde e usa o sintoma como um veículo que carrega você para um processo que faz você estar num processo que vai te levar para realmente atuar sobre a origem do problema, esses nomes que vão dando as doenças não faz tanto sentido. Agora sim, para que você trate de forma medicamentosa, faz total sentido você ter essas nomenclaturas. Então, o primeiro mito que eu quero dizer aqui para vocês é que, olha, enxaqueca é só um nome mais bonito, um nome mais chique para quem tem dores de cabeça, só que são dores de cabeça bem incapacitantes, onde a pessoa não consegue trabalhar, não consegue conviver, às vezes tem sintomas secundários, e eu vou dizer alguns aqui para vocês, e como atuar para você conseguir melhorar. Eu posso dizer que esse é um tipo de sintomatologia, de causa que eu trato ali na minha clínica, né, no consultório, mais de 16 anos aí atendendo pessoas, e é uma das coisas que é batata dar resultado. Se você seguir esses dois passos que eu vou dar para você aqui hoje, é praticamente que impossível a pessoa não ter uma melhora. Pode acontecer de não, com certeza, mas eu tenho ali mais de 95% de resultado com enxaqueca, porque eu uso esses dois passos para a gente estar atuando ali com esse paciente, com esse cliente, tá bom? Então, pessoal, a enxaqueca, né, nada mais é do que a dor de cabeça, que ela é incapacitante, a pessoa ela não consegue realizar as atividades diárias, muitas vezes acompanhada por náuseas, acompanhada por sensibilidade à luz. Sabe quando a pessoa ela olha para a luz, ela não consegue, né, ficar com os olhos abertos? Algumas pessoas têm pontinhos pretos, né, na visão, ânsia de vômito. Algumas pessoas estão associadas à perda de sensibilidade no rosto, formigamentos. Então, acontecem vários sintomas neurológicos que podem estar associados aí à enxaqueca. E é por isso que vai mudando a nomenclatura. Então, por exemplo, quando você tem uma enxaqueca com esses sinais e sintomas associados, você vai ter ali praticamente o nome de enxaqueca com aura. Quando você tem só a dor de cabeça, que é incapacitante, é uma dor de cabeça sem aura. Então, a pessoa ela recebe ali o diagnóstico conforme a sintomatologia dela. Mas o que é importante a gente compreender? Porque quando a gente fala de enxaqueca, nós precisamos atuar sobre a raiz do problema, sobre a causa do problema. Então, quando você compreende que existem alguns pontos fundamentais para você conseguir ter o resultado, não importa os nomes. Se a pessoa tem aura, com certeza existem gatilhos que alteram outras regiões associados ao problema da dor de cabeça. E é por isso que a pessoa recebe o diagnóstico, né, de ter uma dor de cabeça com aura. Mas o tratamento dessa pessoa, ele vai ser o mesmo quando a gente observa com esse fundo biológico, esse fundo sistêmico e esse trabalho todo associado ao emocional. Tá? O que vai nos diferenciar é o quê? Por exemplo, a pessoa que tem uma dor de cabeça e tem os pontinhos ou sensibilidade à luz, ou os pontinhos na visão, com certeza a percepção dessa pessoa no momento do estresse tinha algo visual que foi importante para ela. Então, o nosso cérebro, como ele é muito inteligente, nós sabemos disso, ele
né, altera também a função da visão. Óbvio, ele não vai. Se algo que eu vi foi importante para mim, por que eu vou alterar meu intestino? Qual que é o sentido de fazer isso? Né? Então, o nosso organismo, ele vai modificar exatamente o que precisa ser modificado. Se a pessoa tem lá a dor de cabeça e tem ânsia de vômito, então é bem possível que a pequena curvatura do estômago, né, que está alinhado com os sentimentos de contrariedade, de situações de raiva, vai estar envolvido. Então, no momento que a pessoa experienciou algo estressante, ela tinha essa percepção. É isso que eu quero que fique muito nítido para vocês. É a forma como nós percebemos o mundo, é a nossa percepção de mundo, é a forma como nós sentimos as coisas no dia a dia. É isso que gera uma interpretação no nosso cérebro e é isso que gera uma reação fisiológica. Né? Porque o nosso corpo, ele não é nossa mente, né? Ele não é um caminhão desgovernado que sai por aí, vou sair alterando o corpo aleatoriamente, eu vou somatizando as coisas. Não é assim que funciona. As pessoas, elas têm alterações biológicas, corporais, para que possa, de alguma forma, tentar ajudar a resolver um problema que não estou conseguindo. Então, quando a gente fala de traumas, quando a gente fala de situações que nos impactam, que nos modificam, o nosso cérebro tenta nos ajudar. Por isso que acelera o seu coração, por isso que aumenta a respiração, por isso que diminui a digestão, por isso que você dorme menos, por isso que seus músculos ficam mais tensos. Tá? Não é à toa, não é porque, simplesmente passei um estresse, vou ter um problema de dor de cabeça. Não funciona desse jeito, a não ser que você queira enxergar dessa forma. Mas quem estuda comportamento, quem estuda a etologia, quem estuda a base da anatomia, a embriologia, isso faz todo sentido. Outro padrão que estão mostrando aqui pra gente, né? Toda vez que eu menstruo, eu tenho uma dor de cabeça. Então, qual seria a relação anatômica ou fisiológica para que isso acontecesse? Né? Ou simplesmente um processo emocional, né? Como que o meu cérebro pode registrar um momento da minha vida para gerar ali uma enxaqueca, né? E é exatamente isso que está acontecendo com essa pessoa, né? Ela tem sempre enxaquecas em momentos que ela vai menstruar, tá? Então, tudo isso nós ensinamos, né, nas nossas formações, nos nossos cursos, nos nossos treinamentos, como que as pessoas devem observar, analisar estes processos, tá? Então, eu já disse aqui para vocês, basicamente, o que é a enxaqueca, né? E os tipos de enxaqueca. Existe uma enxaqueca também, que é mais ou menos 5% dos casos, que é aquela enxaqueca onde a pessoa ela perde a visão temporariamente. Pode durar horas, dias, às vezes até meses, tá? A pessoa ela tem uma enxaqueca muito forte e ela fica sem enxergar. Então, esse chama retiniana, né? Uma enxaqueca retiniana. Então, olha só que interessante, a pessoa tem a dor de cabeça e ao mesmo tempo ela perde a visão, ela não enxerga mais, né? Não é tão comum, mas existem casos que isso pode acontecer. De qualquer forma, para nós, o que importa desses sintomas secundários que aparecem para a dor de cabeça é que determinadas percepções vão estar associadas àquele processo, né? Então, determinadas áreas ou regiões do cérebro estão sendo acionadas para que possa ter uma alteração em uma determinada região. Então, isso tem que ficar muito claro para você, mesmo você leigo, né? Eu não vou dizer aqui nomes anatômicos, né, para que você não se perca muito. Isso aqui é uma live aberta, né? Tem tantos profissionais da saúde quanto pessoas que, né, estão aqui só para saber como lidar com isso no dia a dia. Mas é importante você entender isso, tá? A forma como você sente as coisas no seu dia a dia, isso impacta o seu cérebro, isso modifica uma região específica do seu cérebro, que vai mudar especificamente, tá? Especificamente uma região do seu corpo. E isso daí, muitas pessoas confundem com somatização, né? Você está somatizando algo. Não é exatamente isso, não. Você está tendo uma reação biológica que está alterando o seu organismo para, de alguma forma, tentar ajudar você a resolver alguma situação que, para você, foi impactante e que você não deu conta de resolver sozinho. Tá? É basicamente isso que o nosso corpo e o nosso cérebro faz. E é isso que gera
as várias vertentes de enxaqueca ou dores de cabeça também, tá? E quais são as possíveis causas, né, que as pessoas falam sobre as causas da enxaqueca? Falta de sono, aquelas pessoas que não dormem bem, falta de alimentação, bebidas alcoólicas podem, né, dar dor de cabeça, pessoas que têm, às vezes, hipoglicemia, alguns alimentos, né, podem estar associados sempre quando eu como um glúten, sempre quando eu como uma lactose, estímulos excessivos de luz, som, podem dar a enxaqueca. Mas olha só que interessante. Por que que o meu cérebro, faça esse raciocínio comigo, por que que o meu cérebro, tão inteligente, tão especial, que a ciência não conseguiu entender ele ainda por completo, por que que o meu cérebro tão inteligente iria, com um excesso de luz, com uma falta de alimento, ou tomar uma bebida alcoólica, ou eu não dormir bem, me gerar uma dor de cabeça e não uma estomatite? Entendeu? Por que que, né, tem pessoas que ficam sem comer e não tem enxaqueca? Tem pessoas que bebem bebida alcoólica e não tem enxaqueca. Tem pessoas que não dormem e não tem enxaqueca. Então, o que difere? Umas têm, outras não têm. Essa é a pergunta que todo mundo deve se fazer. E você conhecer esse caminho, você conhecer isso, eu posso dizer para você que é libertador. E foi isso que mudou completamente a minha forma de atendimento, mudou completamente a minha forma de tratar as pessoas, de tratar os pacientes e principalmente, tá? Conseguir resultados em uma ou até 2 sessões. Eu venho há anos desenvolvendo formas de encurtar ao máximo os tratamentos. E eu tenho essa média, tá? Mais de 60% das pessoas que passam comigo, até em 2 sessões, elas já têm resultado. É óbvio que isso depende de cada um, depende da fisiologia de cada um. Não estou aqui falando de milagre, né? Tem pessoas que estão muito inflamadas, tem pessoas que não mudam com o estímulo, mas mais de 60% das pessoas que eu atendo, elas melhoram em até 2 sessões. Enxaqueca, geralmente, na primeira sessão, a pessoa já tem esse tipo de resultado, de melhora, de diminuição de sensibilidade. Tá? Agora, tem algumas pessoas que a origem da dor da enxaqueca vem dos músculos da cervical. Então, às vezes, essas pessoas não têm tanto resultado na hora, porque nem sempre a gente consegue soltar completamente esses músculos, né? Existe o ácido lático que demora para sair, então às vezes a pessoa vai melhorar depois de 1, 2, 3 dias, né? 4 dias. Mas o processo crônico da enxaqueca, de tipo, nossa, toda vez que eu bebo um vinho, nossa, toda vez que eu olho para a luz, toda vez que tem um vento, toda vez que tem alguma coisa, eu sinto aquele sintoma. Então, isso daí a pessoa realmente relata uma melhora muito significativa. Mas por quê? Porque nós estamos atuando sobre a raiz do problema e não sobre o sintoma. E isso foi a grande sacada na minha vida, né? Eu, como fisioterapeuta, eu poderia continuar sempre atuando sobre o sintoma. A pessoa tem uma dor no pescoço, eu, né, simplesmente chegava, estralava, colocava no lugar, soltava os músculos e não olhava para outra coisa. Mas essa pessoa pode estar tendo uma dor no pescoço por um encurtamento, às vezes de diafragma, por um estado de ansiedade, né? Então, ele poderia estar com um problema, às vezes, visceral, que gera uma dor cervical. A pessoa pode estar com um medo, uma cobrança muito grande no trabalho e ter uma dor cervical. Então, se eu não atuasse ali com aquela pessoa, tentando trazer a consciência de que aquela pressão no trabalho, aquele conflito que está vivendo na família está causando aquela tensão muscular, eu simplesmente continuaria um fisioterapeuta ou um terapeuta que enxugava gelo, né? As pessoas vinham, elas melhoravam, mas sempre tinham o problema. Agora, não. Agora, o objetivo maior é a gente faz o mesmo processo, às vezes solta, porém, oferece a possibilidade da pessoa entender realmente a causa e mudar isso, mudar a vida dela, mudar a percepção. E óbvio, no começo você encontra resistência porque as pessoas às vezes não acreditam, porque elas não têm conhecimento, né? Eu também não ia acreditar que ia ser tão fácil assim ou uma coisa tão rápida assim. Eu também não acreditava. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa, né, com encurtamento assim nas costas, a pessoa foi lá, estralou a coluna, a pessoa relou a mão no chão, eu achava aquilo ali o fim do mundo.
Hoje, para mim, isso é normal, né? Uma outra coisa que para mim eu achava que era enganação, existe um teste de ATM, tá? Quando a pessoa tem um problema na articulação temporomandibular, que, né, às vezes ela tem um ombro mais baixo, um ombro mais alto que o outro. O local do ombro mais alto, você vai lá e coloca um calço, um papel dobrado na boca para relaxar a ATM. Se isso tiver relação, o ombro da pessoa equilibra. Eu olhava isso e achava que era mentira, né? Então, mas por quê? Porque eu não tinha o conhecimento. Então, por isso que eu estou aqui fazendo um vídeo para você, gravando uma live para você, para que você tenha o conhecimento. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você começa a olhar para as possibilidades diferentes de tratamento. Senão, você não vai buscar uma forma alternativa de tratamento. E não estou eu aqui renegando os medicamentos ou os tratamentos convencionais. Não, está tudo certo, eles têm resultado. Mas não é, na maioria das vezes, pelo menos o que chega para mim, né? Eu não sei porque o que chega para mim sempre é a última bolacha do pacote, vamos dizer assim, né? A pessoa já tentou de tudo, gente. Eu não trato hoje casos fáceis, né? Vamos dizer que sim, aqueles casinhos Nutella, gostoso, né? Nossa, você faz isso, acabou. Não, os casos que chegam hoje para mim, a maioria das pessoas, depressão muito forte, pânico, enxaqueca que nada melhora, medicamento já não dá mais sentido. Geralmente nós somos a última alternativa da pessoa. Ela busca primeiro aquilo que é convencional e por último vai deixando aquilo que é alternativo como tratamento. Obviamente que hoje eu já tenho clientes que me procuram direto, né? Olha, isso aqui com certeza eu vou lá no Rodrigo que vai dar jeito. Como hoje foi uma cliente minha que a filha estava com uma alteração na pele, estava passando as pomadas, foi, né? E não deu resultado. Ela falou assim: não, isso aqui é coisa para o Rodrigo, porque com certeza pode estar ligado a algo emocional. Então, é isso que você vai começar a ter esse reconhecimento como um terapeuta. Você vai começar a ter um reconhecimento de ser a pessoa que realmente resolve e não a pessoa que enxuga gelo, né? E eu tenho clientes que eu sou muito honesto. Olha, eu posso fazer o tratamento em você, a gente vai eliminar a sua dor, mas existe algo que precisa mudar dentro de você. E esse algo, se você não olhar, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai estar aqui de novo com o mesmo problema. Tá? Então, é isso que você, terapeuta, precisa ter dentro de você. A coragem de ser autêntico, a coragem de trabalhar com algo diferente, com algo que talvez é novo para a visão das pessoas, mas que é a medicina mais antiga que existe. É o processo de autocura. Ou vocês acham que há 500 anos atrás tinha antibiótico, tinha anti-inflamatório, tinha uma aspirina? E se mesmo sem ter esse tipo de medicamento, como nós estamos aqui? Como nós chegamos aqui? Como nós estamos em 2022? Né? Como nós conseguimos sobreviver à insalubridade? Não tinha higiene, não tinha parte de asepsia, não tinha nada disso. Antigamente as pessoas tinham uma ferida, eles cobriam, né? Hoje deixa aberto para oxigenar, para não dar... As pessoas não tinham essa informação. E como que a gente sobreviveu? Como que nós passamos milhares de anos? Com medicina natural, com um processo de homeostasia. Se você não sabe, nós temos um processo de homeostasia. É um processo de autoequilíbrio. Nós temos um processo que faz com que o nosso corpo se equilibre. Por isso que quando você está nervoso, você está estressado, seu sistema nervoso simpático sobe. E depois, quando passa o estresse, o parasimpático atua. Ele está tentando te equilibrar. Só que na hora que o parasimpático atuar, você vai ter inflamação. E se você não tiver o conhecimento, você vai falar: putz, agora eu tô mal, tô doente. Não, você não ficou doente enquanto você tem a inflamação. Você ficou doente quando você causou essa inflamação. Olha a sacada. Então, parem para refletir um pouquinho mais sobre isso. Isso é importante. Isso quer dizer realmente sobre saúde, né? Então, olha só a oportunidade que você tem, que como terapeuta, como profissional da saúde, que é entender, e aqui eu estou dizendo para todo mundo, tá, pessoal? Não é... Eu estou falando para médico, para dentista, para educador físico, para terapeuta, para nutricionista. Todo mundo tinha que ter essas informações dentro de si. Se você não trata, ok, mas se eu tenho a informação, eu vou conseguir encaminhar essa pessoa para uma próxima
né, uma outra oportunidade, um outro terapeuta, uma outra pessoa que trabalhe com aquilo que precisa ser feito. É a mesma coisa. Pô, eu trabalho com posturologia, que é a alteração dos pés, modificando a nossa postura. Tem pessoas que pisam errado e tem dor no joelho. E às vezes, se você for diretamente no especialista do joelho, porque você tem dor no joelho, talvez ele não vai encontrar nada. E aí, o que você tem? Ah, você não tem nada. Toma um anti-inflamatório um tempo, um relaxante muscular um tempo e já vai passar. Não, às vezes tem que mudar a pisada. Às vezes tem que fortalecer um músculo. Pô, se a pessoa entortar o quadril, o fêmur está ligado ao quadril, que o fêmur forma o joelho. Se essa pessoa está vivendo um conflito de oposição na vida dela e ela torceu o quadril dela, ela vai alterar o joelho. Então nós precisamos, como profissionais da área da saúde, compreender esses mecanismos, mesmo que eu não trabalhe. Isso é uma obrigação de todo mundo. Porque, né, como chegou uma pessoa para mim semana passada e eu falei assim, meu, cara, direto para o hospital. A pessoa estava com uma hérnia de disco que ela já estava perdendo a sensibilidade do pé e da perna. Conversei, fiz o que eu tinha que fazer ali, mas falei assim, ó, não é aqui não. Vai direto para o hospital fazer exame, cara, pode ser que você já vai entrar na cirurgia. Então nós temos que saber o que a gente faz com as pessoas. E é para isso que o MRT ele traz esse benefício, tá? Então imagina assim a oportunidade de você conseguir compreender esses mecanismos, né? E é aí que nasce os 2 passos fundamentais para você conseguir tratar uma enxaqueca. O primeiro passo é você entender o funcionamento do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, para os mais leigos, tá? O sistema nervoso autônomo é o que controla tudo, praticamente tudo no nosso corpo, tá? São os nervos que saem da nossa coluna e os nervos que saem da nossa cabeça e da região do nosso sacro, né, que fica entre o quadril, são esses nervos que são chamados de sistema nervoso autônomo. E por que autônomo? Porque você não controla ele funciona sozinho. É igual o câmbio automático, você coloca no automático, ele funciona. Só que ele responde principalmente em relação ao que você está experienciando na sua vida. Então, o seu cérebro, ele que é o seu sistema nervoso central, né, ele modifica o sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso autônomo. Olha como está tudo interligado. Então, olha só, sistema nervoso central, cérebro. Sistema nervoso periférico, daqui para baixo. Sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. E o que acontece? A principal pergunta que você tem que fazer para dar o primeiro passo para tratar uma enxaqueca é: a sua dor é impressão ou ela fica latejando, latejando, latejando? Anota isso aí, terapeuta, anota isso aí porque é pergunta fundamental. Por quê? Sem eu entender esse primeiro passo, qualquer tratamento pode ser falho. Porque existem aquelas enxaquecas que são comandadas pelo sistema nervoso autônomo simpático e é ela que vai gerar pressão. E existem aquelas enxaquecas que geram, são comandadas pelo sistema nervoso parasimpático e geram um latejamento. Por que geram um latejamento? Porque as artérias, elas pulsam, porque elas estão aumentando o seu calibre para aumentar o envasamento, para transmitir ali mais sangue para aquela região. Então, olha só que interessante. E existe uma diferença fundamental para vocês entenderem. Se eu estou falando do sistema nervoso simpático, significa o quê? Cara, essa pessoa está vivendo um estresse. Seja ele físico, emocional, não importa. Ele está sob estresse. E ela aperta a pressão, é uma pressão na cabeça, é uma pressão no fundo do olho. Se a pessoa tem uma dor de cabeça latejante, então isso significa que o sistema nervoso parasimpático está atuando. E o que isso quer me dizer como terapeuta? Que ela já vivenciou um estresse e ela está revivendo esse estresse. Exemplo, ela passou uma separação muito difícil e depois de alguns meses, alguns anos, ela vive novamente uma separação difícil e ela está tendo uma enxaqueca. E é por isso que nós precisamos atuar sobre a causa. E esse é o primeiro passo, assim, fundamental para você conseguir atuar sobre a enxaqueca. E aí, olha só que interessante. O segundo passo, né, que aí nós vamos partir para a parte emocional, você vai entender o seguinte,
que existem alguns tipos de conflitos emocionais que causam tensões cervicais e que geram a dor de cabeça. Então, por exemplo, se você tiver um trigger point nessa região, né, na base do pescoço, no seu trapézio, você vai ter uma enxaqueca atrás, lateral, né, e bem próxima da fonte, né, dos dois lados. Se você tiver neste músculo, chamado esternoglioidomastoideu, uma contração muito grande, você vai ter uma dor, né, no fundo do olho, ao redor do olho, dentro do ouvido. Tem pessoas que vão confundir com zumbido, com formigamento. Lembra que eu falei para vocês dos sintomas, né, aleatórios? E olha, que estão em conjuntos com a enxaqueca. E olha só que interessante. Quando você contrai esse músculo, é muito comum você comprimir também o nervo vago. E o nervo vago, ele é um nervo que vai lá para as tuas vísceras, vai lá para o teu estômago, e a pessoa vai ter ânsia, assim como um bebê. Muito comum um bebê. Uma compressão, uma sensibilização do nervo vago. É igual ao nervo ciático, pessoal, é a mesmíssima coisa. Você não trava do ciático? Você pode travar o nervo vago. Se você travar o seu nervo vago, você vai ter ânsia. Agora, vamos pensar que tudo isso só acontece porque eu vivi uma experiência na minha vida onde eu senti medo ou contrariedade. Então, quando eu passo por situações de medo do que pode acontecer, medo de errar, medo de falhar, medo da morte, medo de não dar certo, a tendência à contração dessa musculatura cervical, que vai gerar a dor de cabeça. E aí, é muito fácil você conseguir fazer esse diagnóstico, né? É só você palpar o músculo, você aperta bem na região do nódulo e a pessoa fala, nossa, está aumentando, ou em alguns casos, nossa, parece que está aliviando minha enxaqueca. E o esternoglioidomastoideu, que é esse músculo, que geralmente pode gerar ali tontura, mal-estar, náusea, ele vai estar muito alinhado com sentimentos de contrariedade. Agora, posso dar um exemplo para vocês de uma cliente minha, tá? Não vou falar nome, obviamente, mas se ela assistir essa live, eu tenho certeza que ela vai saber que é ela, porque é um caso muito bacana. Chegou para mim há muitos anos atrás, ela até hoje é minha cliente, virou amiga, né? Frequenta até a minha casa. Ela tinha crise de enxaqueca, ia para o hospital, ficava impossibilitada. E na primeira sessão, a gente identificou o quê? Os gatilhos emocionais. E o gatilho emocional que ela tinha era o vinho, ou alcoólico. Um gole que ela tomava disparava a enxaqueca, ela não conseguia mais fazer nada. E olha só que interessante, dentro da entrevista, né, que a gente faz do MRT, da técnica que eu desenvolvi, o terapeuta consegue chegar nessa origem. E eu cheguei para ela e a gente foi lá e conversou, olha, você viveu uma experiência assim, assim, assado, que você ficou muito contrariado? Nossa, demais, eu passei por muita contrariedade, eu lembro, era uma festa. Falei, você lembra se no momento você estava bebendo? Ela falou assim, olha, eu não lembro, mas com certeza eu devia estar com um copo de bebida na mão, porque era uma festa e tal. E alguns meses depois dessa festa, que me deu. Então, olha só, eu estou trazendo para o plano da consciência da pessoa. E aí, óbvio, fizemos o processo de ressignificação, liberei toda a musculatura cervical, ela nunca mais teve enxaqueca. Nunca mais. Certo? E aí? Contra fatos, não há argumentos. Não é? Ah, Rodrigo, o que você faz não funciona, não existe. Então, o que aconteceu? Essa pessoa não teve mais enxaqueca. Mas por que ela não teve mais? Porque eu gerei o estímulo e ela abraçou o estímulo. Ela realmente mudou a forma de enxergar. Ela realmente ressignificou a forma de enxergar aquele processo. E eu tenho certeza que você, nesse momento, pode estar achando que isso é extremamente difícil. Eu tenho certeza que nesse momento você, terapeuta, profissional da saúde, fala assim, não, eu tenho certeza que a gente só consegue tratar as pessoas com remédio. Eu tenho certeza que a gente só consegue tratar, isso não existe. Eu tenho certeza que você está pensando isso. Mas não, é simples
é rápido e é efetivo, né? Só que você tem que conhecer esse caminho. Como fazer? Eu estudei 16 anos para criar essa forma, esse método, esse jeito que é o MRT. E hoje vivo o propósito de espalhar isso para muitas e muitas pessoas. Porque cada vez mais nós vamos curando o mundo. Então, assim, aquela ali é uma pessoa que não vai mais precisar tomar remédio para enxaqueca. Aquela ali vai ser uma pessoa que não vai se intoxicar com remédios para enxaqueca. Por quê? Ela não tem mais o sintoma dela. Porém, olha só que interessante, porém, ela poderia ter os sintomas, né? Tratar com medicamento, cortar, mas sempre ela teria os sintomas. Olha que interessante. Ali, nós tivemos uma resolução definitiva. E isso a gente tem com vários sintomas, tá? Infecção urinária, aí são várias coisas, tá? Então, pensa assim, existe um jeito de se tratar que eu não vejo como um jeito legal, que é só utilizando os medicamentos, e tá tudo bem se a pessoa quer isso. E existe o jeito certo, que é o quê? Você atuar sobre a raiz, ajudar a pessoa a enxergar o problema diferente, né? Para que ela possa mudar a forma de enxergar a situação. E vou dizer uma coisa para você, depois que instala esse processo no cérebro, ela não precisa estar nervosa para dar dor de cabeça. Basta vir a luz, basta vir o som, basta ter um nervoso, basta ter um gole de alguma bebida alcoólica. Por quê? Nós chamamos isso de trilhos. São gatilhos que faz o subconsciente falar assim, opa, vou viver aquilo de novo. Mas não acontece nada. Mas já foi, já disparou a reação física e foi, e aí teve a sintomatologia. Então, pessoal, esses são os dois passos fundamentais. Compreender, né, o sistema nervoso autônomo e você saber se é em aperto ou latejante. Tá? Isso faz toda a diferença. Por exemplo, eu, quando estou tratando pessoas e elas me pedem medicamento, né, que eu possa indicar, então, por exemplo, se a pessoa está com uma enxaqueca latejante, um anti-inflamatório faz muito sentido. Por quê? Porque o anti-inflamatório ele é um corticosteroide, né? Ele vai estimular o simpático. Se a pessoa está com uma enxaqueca em pressão, seria muito legal algo que relaxe, um relaxante muscular, um óleo essencial de lavanda, um calor na musculatura para relaxar. Então, isso faz com que a pessoa consiga se curar com muito mais facilidade. Então, você pode dar esse passo, sabe? Você pode... e a ardência na parte de trás. É a mesma coisa, André. A região de trás é muito comum ser da musculatura cervical, tá? Então, ela pode formigar, ela pode arder, né? Porque você está comprimindo todos os nervos que estão nessa região, tá? Então, uma dica, né, de um pequeno passo que eu dou para você curar a sua ansiedade, além de você trabalhar, a sua ansiedade não, de você trabalhar, de você tratar a sua enxaqueca ou você tratar algum paciente com enxaqueca, simplesmente, né, uma dica muito, muito válida aqui, é você liberar as regiões cervicais, tá? Você sempre está flexibilizando, alongando para um lado e para o outro, e você conseguir trabalhar ali o sentimento de contrariedade e o sentimento de medo, de insegurança, que eu tenho certeza que essa pessoa vai ter um grande benefício. Beleza, pessoal? Olha, agradeço a participação de todos vocês. Eu vou passar isso, enxaqueca vestibular. São os nomes chiques que vão dando para a gente, né? São enxaquecas que geram uma alteração no nosso labirinto, no nosso sistema vestibular, vai dar uma tontura. Mas o contexto é o mesmo. Nós precisamos entender o que gera uma tontura e o que gera uma enxaqueca. Parte frontal, geralmente, musculatura do trigger, né? Ou esternocleidomastoideu ou trapézio. Vai doer na fonte, já foi dito isso na live. Vai doer na fonte, lateral ou nuca. E muitas vezes topo da cabeça. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Você ter a enxaqueca, você ter a dor de cabeça, não significa que você tem um problema na cabeça, né? Muitas vezes são as regiões ao redor que vão ser a causa deste problema. Um grande abraço, até a próxima e nos vemos aí.